Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se Autoridade de Apóstolo. Autoridade de Apóstolo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 1 a 2, está escrito: Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Irmãos queridos, Jesus, quando ele estava com os apóstolos, ele chamou um a um, convidou os 12, se aproximaram os 12, e Jesus deu autoridade do Filho de Deus para todos os apóstolos, para que eles fossem de 2 em 2 e expulsasse todos os demônios em nome de Jesus e impusesse as mãos sobre os doentes para eles ficarem curados. Jesus deu autoridade aos apóstolos. E depois, lá na frente, ele deu autoridade a discípulos também. Aconteceu um caso muito interessante, numa passagem, está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, de versículo 11 a 17 e 20. Vamos entender o que está escrito nessa passagem de Atos dos Apóstolos. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicá-los sobre a doença, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Pessoas pegavam aventais, pedaços de panos, e passavam sobre a pele do apóstolo Paulo e levavam aos enfermos e doentes, e os demônios que estavam naqueles enfermos batiam retirada e os doentes ficavam curados. Milagres extraordinários através do apóstolo Paulo. E continuando uma história. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, sai. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Cefa, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu, dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou, a uns e outros, com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou só sabendo do fato. O temor se apossou de todos. Louvavam-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Amém. Irmãos queridos, Jesus deu autoridade aos apóstolos para expulsarem demônios em nome dele e impor as mãos sobre os doentes para que esses ficassem curados.
Isso foram os 12 apóstolos. Mas para o apóstolo Paulo também aconteceu a mesma coisa. Jesus deu autoridade ao apóstolo Paulo. E Paulo estava tão repleto do Espírito Santo de Deus que as pessoas procuravam o apóstolo Paulo com pedaços de panos, aventais, e eles tocavam no corpo de Paulo para pegar a unção do apóstolo Paulo, e passar sobre os enfermos, pessoas que estavam possuídas pelos demônios e pelas pessoas que estavam doentes. E os demônios batiam em retirada e os doentes ficavam curados. Isso era a autoridade, o poder que Jesus deu ao apóstolo Paulo através do Espírito Santo. Tão grande era a unção do apóstolo Paulo. Acontece que 7 filhos de um sacerdote lá em Judá, sacerdote judeu, 7 filhos exorcistas acharam que podia também expulsar demônios no nome de Jesus. E eles chegavam às pessoas que estavam possuídas, e um dia chegou numa pessoa que estava totalmente endemoniada, com um espírito muito mau, e eles chegaram no demônio, naquele homem que estava endemoniado, chegou no demônio e disse: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, sai. Por esse Jesus que o apóstolo Paulo está pregando, eu vos ordeno, sai. Mas o espírito mau se recusou a sair e reagiu. O espírito mau não aceitou a ordem daqueles 7 exorcistas e reagiu, dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? O demônio disse àqueles 7 exorcistas: eu conheço Jesus, sei que ele é o Filho de Deus. Também conheço o apóstolo Paulo, que serve a Jesus. E vós, quem sois para querer me expulsar? Com que autoridade vocês querem me expulsar? O demônio falou para eles. Então, aquele homem que estava com aquele espírito mau partiu para cima daqueles 7 exorcistas, deu uma surra tão grande neles, deixaram eles sem roupa e eles saíram correndo daquela casa. E a notícia correu para toda aquela região. O temor se apossou de todos e eles começaram a louvar a grandeza do nome do Senhor Jesus. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder em toda a região. Irmãos queridos, quem não recebeu o batismo do Espírito Santo, que não recebeu o perdão de nosso Senhor Jesus, não tem autoridade para expulsar demônios. Porque essas pessoas que ainda não receberam o batismo carregam com si muitos pecados. São pecadoras com todo mundo. E se está no pecado, não tem autoridade para expulsar demônios. O apóstolo Paulo tinha. Os apóstolos tinham. Os discípulos tinham.
E hoje nós temos. Eu tenho. O demônio conhece todos nós, um por um. E ele sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem já foi perdoado, quem já está com o Espírito Santo e quem tem a proteção dos anjos de Deus. Quem tem e quem não tem. Então, para expulsar demônios, tem que ter a autoridade de nosso Senhor Jesus e expulsá-los pelo poder do Espírito Santo em nome de nosso Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Somente aquelas pessoas que têm autoridades, os eleitos, podem expulsar demônios. Porque existem demônios de tudo quanto é tipo, desde o mais fraquinho ao maior demônio. E quando alguém encontra um demônio poderoso e quer fazer o papel de um apóstolo, vai se dar mal, como aqueles 7 exorcistas se deram mal. Eles eram filhos de um sumo sacerdote, mas não tinham autoridade de Jesus, nem conheciam a Jesus. Por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, sai. Por esse Jesus, eles não conheciam Jesus, que Paulo está anunciando, que está pregando, eu vos ordeno, sai. E o demônio diz, comigo não, vocês não têm autoridade comigo. E partiu para cima deles e deu uma coça neles. Irmãos queridos, quem é de Deus, os demônios conhecem. Satanás conhece quem está com a marca da promessa e que tem o título de apóstolo. E eles têm medo dos apóstolos de Jesus. Amém.